bem-vindos à 17ª edição do nosso podcast do CRM Piauí, que está disponível no Spotify e também disponível no nosso canal do YouTube. Comunicação é um ato de cuidar. Inevitavelmente, qualquer profissional da área de saúde ou qualquer paciente um dia precisarão ou dar ou receber uma notícia difícil. Nesse contexto, trago aqui para a gente bater um papo sobre o assunto, doutora Glenda, querida amiga. Ela é paliativista, geriatra, hoje se dedica basicamente, doutora, à parte de educação também médica, né, com a residência no HU, né, federal. E o meu colega, doutor Cláudio, oncologista, que já tive a oportunidade de trabalhar também com ele e dividir muitos, digamos assim, anseios no ambiente de trabalho, né? Então eu fico muito feliz em trazê-los aqui, né? E é um tema que eu vejo que ele, não sei se a palavra certa seria, é espinhoso, né? Mas, ou se transformá-lo ao longo do tempo em um tema espinhoso. Não sei se por dificuldade do profissional de saúde é que entenda, muitas vezes, do médico em comunicar algo difícil, né? Ou do paciente, ou do ambiente, ou o que seja, né? Mas primeiro, antes da gente passar para propriamente, eu queria dizer, o que é uma notícia difícil? Certo. Pode começar, doutora Glenda. Posso ir falando. Pode, sim. Bom, primeiro, obrigada a todos que estão nos ouvindo. Esse tema, ele é complexo, está totalmente certo mesmo. Assim. A complexidade da comunicação, ela vem e é natural que ela seja complexa. Depende já de duas pessoas. Quando a gente fala em saúde, depende de um conjunto de pessoas, equipe de saúde, família, crenças, valores. Nós somos uma sociedade, nossa sociedade brasileira é multicultural. Né? Então, tem tantas questões que envolvem o que é difícil para mim, muitas vezes não é para ti. E o que é muito, acho que ainda um grande calcanhar de Aquiles, ou algo frágil, é a nossa formação médica na área da habilidade de comunicação de notícias. É muito fácil, eu lembro muito bem de chegar de um colega meu, preceptor, na época, lá em São Paulo, falar assim, Glenda, é muito fácil chegar numa sala e estão falando bem de ti. Todos nós sabemos que isso é uma delícia, né? Chegar e estar em festa. Mas é extremamente difícil, complexo e não treinado, tá? Você chegar e estar recebendo ou ouvindo algo que você não quer. Isso todos nós entendemos. O que a gente não quer não é agradável. Só que na hora da saúde, na área de saúde, a gente tem que vencer o não treinamento do que se acha. Inclusive, acho que você, João, falou para a gente mais nesse nossos prévias aqui, né? A gente tem a intenção de achar que é natural. Ai, nossa, fulano comunica muito bem, né? Nossa, aquele médico, eu gosto do jeito que ele fala. Ah, mas ele tem o dom. E aí, o certo é que a gente tem que ter essa habilidade treinada dentro da nossa complexidade de formação. E cada vez essa formação fica em 6 anos encurtada por grandes necessidades também de tecnologias elevadas, por exemplo, você tem que ser treinado em tanta coisa. E isso que começa muito cedo no curso, muitas vezes essas áreas de humanização, habilidades outras que não seja de lidar com máquinas ou com diagnósticos, né, ou com tratamentos, são habilidades que começam a ficar sendo deixadas de lado, quando talvez a gente precisasse que elas fossem transversais, sim, que se ligassem, né, Cláudio, desde o primeiro período ao último, porque eu, você, Cláudio, qualquer um de nós sabemos que vamos ter que dar notícias difíceis. E, como sabemos, notícia difícil, para mim, pode ser que seja que eu tenho que operar o coração amanhã, sendo que eu tinha um planejamento enorme, né, de trabalho, de vida. Isso é uma notícia difícil. A gente também tem esse viés de entender difícil como algo sobre fim de vida. Isso é claro que é muito frequente, principalmente quando eu, Glenda, sou geriatra e lido com final de etapas, né? O nosso envelhecimento é o final de etapa. Nesse contexto, acho que a senhora deu uma série de palhinhas que vem por aí. Isso. Né? Queria até perguntar para o Cláudio, porque na definição assim, mais clássica, né, notícia difícil é notícia que traz sofrimento para o paciente. Né? Mas essa definição, Cláudio, eu acho que ela contempla hoje, porque a gente pensa que a pessoa nasce e um dia vai morrer. Mas entre esse inteirinho de tempo existem várias coisas que podem acontecer, que podem ser uma notícia difícil. Você acha que ela contempla ou não seria melhor uma definição de o que não vai de acordo com as expectativas da pessoa?
A professora Glenda trouxe um ponto importante. Às vezes pode ser que quando a gente comunica para uma pessoa, é claro que, olha, você tem isso. Aquilo não traz sofrimento para ela. Não, tudo bem, aqui eu vou encarar como uma mudança de vida. Então, não trouxe sofrimento. Então, será que é o que não traz, não vai de encontro às expectativas da pessoa? Excelente, João. Queria agradecer também o convite do CRM. É muito importante a gente estar falando para outros colegas, né, sobre um assunto tão importante, né, que felizmente a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, né, e falar também sobre essa questão da formação, como a Glenda mesmo falou. Fica mais difícil essa notícia de ser dada pelo mundo que a gente vive. A gente vive um mundo que só se aceita a alegria, a diversão. A gente só aceita o verão, a gente não quer aceitar o outono, o inverno, e a gente aceita a primavera também. Só que a gente precisa passar por fases. E mesmo as estações do ano sendo bem definidas, que a gente sabe que vai passar por aquilo ali, mas a gente celebra mais o verão e a primavera, e no inverno e no outono a gente fica mais triste, e assim acontece na vida também. Como você mesmo falou, é a quebra das expectativas, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Quando a vida não segue esse script, quando aparece uma doença degenerativa, um problema, que a gente está falando da área médica, numa pessoa de 20 anos, que você espera que isso acontecesse numa pessoa de 60, 70, oh meu Deus, o que vamos fazer? Né? Só que a partir do momento que você sabe comunicar e que você vai aprendendo isso com a sua experiência, você vai vendo que nem sempre que isso fala muito mais sobre nós que damos a notícia. Porque às vezes a indefinição para essas pessoas, principalmente na área médica, quando a gente vai falar sobre investigação diagnóstica, será que é isso, será que é aquilo, as possibilidades que podem ter. E quando a gente tem uma definição, um diagnóstico, a gente vai falar sobre algo que a gente conhece mais, alinhamento de expectativas, prognosticar, que cada vez a gente vê menos as pessoas falando sobre prognóstico. Será que é que prognóstico é esse? O que é que a gente pode esperar daqui? Será que a gente só pode falar de prognóstico quando a gente fala de câncer? E o prognóstico do diabetes? E o prognóstico da doença neurológica, neurodegenerativa? E o prognóstico de insuficiência cardíaca? Não, mas tem vários tratamentos. Tem, mas a gente precisa alinhar as expectativas para a gente tentar ajustar essa quebra e alinhar e perceber que o sofrimento do paciente ou o próprio nosso sofrimento precisa estar embasado em algo que tenha a técnica, que tenha a teoria, mas que também acolha o ser humano que está recebendo isso, né? Eu gosto muito de clichês, não sei se vocês gostam, não tem como a gente vir aqui e não falar sobre a célebre frase do Carl Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. E isso a gente foca muito. Mas quando você tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. É difícil porque toca na nossa vulnerabilidade. É difícil porque a gente cria expectativas sobre a vulnerabilidade do paciente que recebe a notícia. E às vezes a gente surpreende na nossa vida que era uma coisa que estava sofrendo aqui dentro de mim, mas quando eu passo para o paciente, ele fala assim, não, doutor, eu já até esperava isso. E você sofreu. Sabe aquele paciente que você marca na sexta, que na segunda você já começa a sofrer, porque você vai dar uma notícia difícil? Às vezes ele já pensa, porque ele tem essa capacidade também de lidar. Pessoas que têm autoconhecimento, que têm resiliência, são pessoas autorreguladas, elas começam a pensar sobre os seus problemas também. A gente não é o dono da verdade ou quem vai dizer se vai dar certo, se vai dar errado. O tempo é muito importante. A capacidade do paciente receber essas notícias e o suporte, a rede de apoio que essa pessoa tem. Às vezes até eles pedem desculpa quando vem a pessoa e vem 5 familiares, você não peça desculpa. É sinal de que você é muito amado. Sim. Porque o que eu vejo aqui é muita gente sozinha para receber notícias realmente difíceis e sem ter com quem dividir. Cláudio, acho que esse já é um ponto que eu queria até perguntar, né? Que a doutora Glenda até falou, né? E eu vejo muito isso, que não é uma habilidade, não é uma habilidade, isso daí é um talento. Você nasceu com a capacidade mas se a gente for sempre esperar pessoas que nasceram com essa habilidade inata que está ali com ela e ela não lapida,
Isso eu acho que é um ponto que é uma armadilha, às vezes, muito cruel e que traz sofrimento para o profissional e traz também, acaba trazendo, que no final das contas, sofrimento para o paciente. Sim. Então, doutora Glenda, eu queria lhe perguntar, é treinável? Existem protocolos para isso? E como a senhora enxerga hoje, que a senhora já tinha até adiantado, né? Como é a formação? A gente está... que é destinada a todos os profissionais de saúde, né? Tem várias pessoas assistindo a gente, mas na parte médica, né? A senhora acha que hoje contempla propriamente dito, a gente dizer, poxa, tem uma carga horária, ou o aluno ele tem um conteúdo denso para treiná-lo para esse tipo de evento? Olha, primeiro que realmente as falas do Cláudio só fui aqui concordando, né? E lembrando que a habilidade e o dom, isso precisa deixar bem por terra nesse momento. A partir daqui a gente está conversando sobre isso aqui, eu queria que todos ouvissem e lembrassem, isso não é um dom. A habilidade de comunicação precisa ser treinada. E você falou, eu preciso lapidar. Eu posso ter facilidades, tem pessoas que têm mais facilidades de verbalizar, né? Mas o entendimento sobre comunicação é científico, né? Eu já tenho condições, inclusive, de saber formatos de palavras, entonação de voz, tá? Os protocolos sim existem, eles falam inclusive do setting, né? Para estarmos aqui, a gente não montou um setting, um local, né? Então tem uma equipe, tem um grupo de pessoas atentas, tem detalhes para que as coisas funcionem bem. Dar notícias difíceis é algo que a gente precisa colocar como treinamento. Vamos lá, vamos combinar? Então, como eu fui treinada para fazer uma anamnese, fazer um exame físico, eu preciso ser treinada para dar notícias difíceis. Eu preciso fazer, hoje, metodologias ativas, estão nas faculdades, na graduação, para fazer roleplays, para fazer várias metodologias aí, para eu poder simular situações onde eu preciso ser aprovada, né, por experts em comunicação. Tá? E se você for ver, inclusive, essa habilidade, ela precisa ser treinada em tese, para também profissionais de saúde não médicos que estão lidando com a equipe multidisciplinar, né? Então, em tese, todo esse lugar ele ocupa, porém, ainda muito raro, né? Ainda muito raro. Já existem diretrizes de educação médica, onde isso tem que estar nos currículos, né? Mas entre ter diretrizes, por exemplo, em novembro de 2023, já tem diretriz sobre cuidado paliativo dentro dos currículos de alunos de medicina. Poucas universidades já estão atuando nessa área, obedecendo a diretriz, né? Então, essa demora existe, mas vai dar uma acelerada, porque a gente está diante também da lei da política de cuidados paliativos nacional, né? Então, veio a política agora no final do ano, e agora foi dezembro, virou lei, março virou lei, então a gente tem a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Em 3 anos o Brasil vai ter cuidado paliativo a nível de atenção básica, né? Então, até lá, isso vai nos apoiando também para poder fazer esse contrato de força com a graduação, com o ensino e com as pós-graduações também na área. Fala em cuidado paliativo, né? Aí talvez o público, nossa, mas notícias difíceis é só cuidado paliativo, aí vão ligar com outra crença, talvez equivocada. Cuidado paliativo tem a ver com morrer. Não, cuidado paliativo tem a ver com sofrimento. E notícias difíceis com perda de expectativa, né? E sobre protocolos, existem. Tem 2 protocolos muito bem validados e aplicáveis facilmente. Um deles é o SPIKE, né? Onde cada letra fala, e a primeira letra é S de setting, que é o que a gente estava falando. Então, local de cuidado é local agradável, local com privacidade, um local que você possa estar se sentindo à vontade. Como é que você, profissional de saúde e equipe de saúde, vai adentrar esse local, né? Como você vai cumprimentar essas pessoas, como você vai fazer o convite, né, ao Cláudio, por exemplo, que é o pai daquele rapaz que está internado numa UTI, vamos deixar aqui uma simulação. Eu te convido para essa reunião, é uma reunião de conferência para falar sobre a saúde do seu filho, né? Então, tem tudo isso dentro de protocolos treináveis, aplicáveis, para que a gente realmente chegue ao melhor. Eu quero pegar só esse seu gancho aí, e jogar a bola aqui pro Cláudio agora, né? A doutora Glenda já falou um ponto importante, né? Que é você tem de ter o setting, né? E às vezes eu me pergunto que todos os protocolos, né? Tem até um que é o termo interno, até o do Ministério da Saúde, que é o de atenção básica, o CLAS, né? E eles sempre falam isso, você ter o setting, ambientação, né?
E às vezes, Cláudio, me preocupa muito, né? Porque eu já trabalhei em serviços assim, que você não tem essa oportunidade de convidar para uma conferência. É a pessoa que chega no caráter de urgência, né? Tem um evento muito grave e você vai precisar. Você não tem uma ambientação adequada. Você vai dar uma notícia, isso eu acho tão assim, você dá uma notícia com um ambiente barulhento, num ambiente que você... É como se os hospitais, que muitos nossos são hospitais bem antigos, que às vezes eles não estão hoje preparados ou não passaram por reformas para a gente ter esse ambiente de acolhimento familiar. É o que eu sempre digo, todo ser humano é um ser biográfico, né? Não foi só ele que adoeceu, toda a família. Se a família deixou de fazer as atividades diárias, era para um estar trabalhando, era para outro estar tomando conta de casa, mas não, está todo mundo ali preocupado com aquela pessoa, né? Nesse contexto, Cláudio, é assim, como você vê essa questão de ambientes em que a gente não tem como ainda, Cláudio? Existem estratégias para isso? Existem algum ponto que a gente pode chegar? Eu lembro que tinha um serviço que eu trabalhava que tinha um banquinho, né, na praia, um branquinho, que era o lugar mais embaixo de uma árvore, que era o mais confortável, onde lá eu usava. E realmente eu percebia que você tem de comunicar do jeito que cada um vai receber, a forma com que cada um recebe aquela notícia, mas eu via que era muito melhor a comunicação naquele ambiente, entendeu? Do que o ambiente ali, uma gritaria, aquela corre-corre de hospital de urgência, entendeu? No meio da enfermaria. Cláudio, você já se deparou com essas situações? Sim. Existem estratégias para isso? Eu acho que a parte mais complexa do Spikes é o setting up, né? A gente vai ambientar, não só ambientar, mas também a forma como a gente aborda, né? Então, assim, a gente precisa ter tempo, a gente precisa ter lugar, a gente precisa... Eu vi uma palestra do Simon Sinek, que ele fala assim, você prestaria atenção em mim se eu estivesse assim? Não. Né? E se eu estivesse assim, você prestaria atenção? Melhor. Né? Então, assim, às vezes a gente fica refém de... A gente vive na atenção parcial permanente. O tempo todo a gente pode ser... No momento dessa comunicação, ou no momento da comunicação como a gente está aqui virado um para o outro, a gente está atento ao que o outro está falando, e o peso da nossa palavra, o peso do que a gente vai falar é muito grande. Então, assim, a família está esperando muito. Ele falou assim, mudaram seus horários, mudou tudo para estar naquele momento. Então, a gente precisa... Também estar. Né? E eu vou te confessar que se a gente for esperar pelo lugar ideal que tem a salinha da conversa difícil, não vai chegar. Eu já fiz no hospital universitário naquelas... Não sei como é que chama. Meia-lua. Na meia-lua no hospital universitário. Em hospitais em Teresina, que tinha uma parte próxima da enfermagem. Eu tinha ali umas cadeiras, umas longarinas. Eu juntava as longarinas uma na frente da outra e botava as pessoas sentadas. E convergia a atenção daquelas pessoas para o que eu ia falar, e eu estava atento ao que eles iam falar, porque assim, o cenário, a localização e aquele momento é um momento de muita atenção, e a gente precisa estar distante de coisas que nos distraiam, né? E que distraiam a família. Sim. E atenção e tensão, porque todos nós aqui, e quem está nos ouvindo, se você for convidado para uma reunião e seu familiar está internado, você vai sentir o quê? A apreensão. É raríssimo uma reunião para dizer, olha, ele está bem, está de alta. Isso é bom, é notícia boa. Vão ligar já dizendo. Em geral, quando ligam dizendo, por favor, compareça para uma conferência, sim, todos vão vir com a expectativa da atenção. Lembras da pandemia? Entrando no mesmo assunto que tu perguntou a Cláudio. A pandemia veio nos trazer a comunicação de notícia difícil à flor da pele. Sim. Nós tivemos que improvisar quase aristotelicamente. Né? Eu já fiz reuniões em uma roda de 20 familiares. 20 familiares. São 3 carros descendo gente. Eu achei que não ia parar de descer. 20 familiares. Aí não era aglomeração, porque nós fizemos um círculo com 1 metro de distância. Tá? Em frente a um dos portões do hospital. Para você ter uma ideia. Né? Então, fizemos conferências estaduais através da telemedicina. Uma sala virtual. Então, o Cláudio está certíssimo. Muito legal quando você falou. Se a gente for esperar os settings, não vai ter. O setting a gente tem que criar também. Né? E criar é escolher o melhor lugar. Perguntar. Tem o Spikes, tem o I de invitation, né? Em convite. Então, eu preciso te convidar e saber se tu está sentindo bem aqui.
né? Então, isso não pode faltar. É mesmo que marcar um encontro, gente. Você simplesmente chega e arranca alguém para o encontro? Seja ele amoroso, profissional, existe um preparo. E esse preparo, incrivelmente, né? Essas 2 letrinhas iniciais ainda não estão sendo executadas como devem pela classe que tanto estamos aqui dando atenção, a nossa classe médica. Em situações frequentíssimas. Quantas notícias difíceis você deu essa semana? Eu pelo menos, né? Se eu for considerar o difícil. Vocês querem que eu conte? Né? É nossa frequência, é nosso cotidiano. Dar algumas notícias, dar outras, mas a notícia difícil, de novo, é do outro. Sendo do outro, Cláudio está certo quando ele fala, e você, biografia, crença, valor. Uma sociedade onde tem seus crenças espirituais, religiosas, um indivíduo que pode estar sozinho, um indivíduo que pode estar cercado de muitas pessoas. Então, tu tem que te preparar para tudo isso, né? E a tua fala precisa ter uma palavrinha que eu quero deixar aqui no nosso centro de mesa: compassividade. Né? Então, tu fez o convite, tu não tem exatamente um ambiente apropriado, e se tem, massa, excelente, tá? Lembrar que esse ambiente precisa ter espaço, que precisa ter iluminação e sensação de escape. Quando alguém está sob tensão, ela precisa ter a necessidade, se eu preciso sair, eu consigo, né? Isso Às muito vezes importante. Detalhes, né? Detalhes. É um lenço de papel, é um copo d'água. São coisas que a gente pensa, mas aquilo tem um impacto, né, muito grande, cultural muito grande aquilo ali, né? E trazendo aqui, né, eu vejo que outro grande ponto da dificuldade é a percepção do paciente, né? É você perceber o paciente. Entenda perceber o paciente como entender a forma com que ele se comunica, a forma com que ele vai entender aquela... Você chegar e dizer uma série de termos técnicos, será que aquilo ficou bem assim, aquela notícia, ela foi dada de forma adequada para aquele familiar ou para aquele paciente, entendeu? Então, eu vejo que é um ponto que a gente ainda peca muito, né? Você sente isso, Cláudio, às vezes, porque às vezes você lida com situações, né, em que o paciente ele pode já ter vindo de uma outra notícia difícil, né? E você lida com a situação em que o setting foi super bem feito, né? Você tinha disponibilidade de toda a infraestrutura, né? Você tinha toda a infraestrutura, né? Mas a forma com que o colega percebeu paciente e familiares, ela não foi adequada. E se a gente tem estratégias durante a conversa, na hora que a gente está fazendo um convite para o diálogo, se a gente tem estratégias para a gente, eu vou evitar pesar muito aqui nos termos técnicos. Aproveitar que a Glenda colocou na mesa a compassividade, então na percepção é algo que a gente precisa, eu acho que é o momento que a gente mais aprende fazendo esse treinamento, a gente executando, fazendo o que a gente treinou e executando, é a percepção, é a escuta ativa, é você estar lá, você não está distraído, você está atento ao que essa família tem para falar, ao que esse paciente tem para falar, para entender realmente o que é a dor que ele prevê, o que ele possa estar sentindo, né? Porque é aí que você vai fazer o link com as próximas letras. Quando você for falar expor o seu conhecimento, você vai falar na linguagem que você ouviu. Não adianta você escutar em inglês e falar em português. Você tem que escutar em inglês e falar em inglês. Você tem que escutar a língua do paciente e falar na mesma língua do paciente. Não adianta ele falar sobre falta de ar, cansaço, e você mandar uma ICC perfil B. Né? Assim, faz todo sentido na minha cabeça, mas não é sobre mim aquela conversa. Essa conversa é comigo e com o outro. É receptor e emissor. Eu sou responsável pelo que eu falo, ele é responsável pelo que ele entende, mas eu preciso ter um retorno de que ele está entendendo o que eu falo. E é o tempo todo esse jogo de palavras. As palavras que eu recebo são as palavras que eu vou usar para gerar esse conhecimento para ele. E eu não estou falando que o meu conhecimento está aqui e o conhecimento do paciente está aqui. Independente, a gente tem que estar aqui. A gente tem que estar se falando na mesma língua, porque é sobre ele, não é sobre a gente, né? Não adianta eu ter o melhor diagnóstico e o paciente... E eu estou falando de uma doença difícil, de uma doença
fatal, e eles assim, mas vai ficar tudo bem, né? Vai dar tudo certo, eu vou receber minha alta amanhã. Assim, a comunicação não está sendo efetiva. E se a comunicação não está sendo efetiva, a grande maioria das vezes, quem está errando é quem está emitindo a mensagem. Então a gente precisa se policiar, a gente precisa treinar, porque a gente é muito capacitado, é muito treinado para falar, mas não para ouvir. E aí o que eu acho legal dentro do cuidado paliativo, dentro da notícia difícil, quando a gente tem a interdisciplinaridade. Porque a gente está muito acostumado, o médico é o chefe, é o líder da área da saúde. O quanto a gente não aprende com a psicóloga, com o farmacêutico, com a técnica de enfermagem, com a fisioterapia. Você vai trocando, eles vão aprendendo com a gente vai aprendendo com eles. E é muito interessante ver todo mundo alinhado, porque só assim funciona para dar essas notícias. E, Cláudio, e esse ponto interessante, né? Que são aquele assim, programa assim, de lideranças verticais, é bem defasado. Né? O melhor são as lideranças horizontais, em que cada um se destaca no seu ponto e contribui de uma maneira bem bacana no principal ali, que é o cerne da questão, que é o paciente. Né? E divide. Né? E nesse ponto, né, assim, eu vejo que em locais em que a gente tem essa disponibilidade de uma equipe multidisciplinar, que ela está afinada, pensa como a comunicação é bem melhor. Sim. Às vezes ela nutre a gente de informações. João, acho que o familiar não entendeu o jeito que tu falou, aquela psicóloga vem conversa contigo, João, acho que o familiar não está... Porque na minha cabeça está fazendo total sentido. Mas será que está fazendo sentido na cabeça da pessoa que está recebendo aquela... Então significa que quem recebeu a notícia, aquela notícia não está sendo processada adequadamente. O feedback que está voltando para mim pode vir cheio de ruído. Né? Então eu acho que é bem assim, legal quando tem a equipe multidisciplinar rodando de forma bem... E acho que a senhora sempre trabalha muito nesse ponto, né, doutora? Como geriatra, eu sempre digo, não existe a geriatria sem a gerontologia, que já é essa equipe multi-especializada em envelhecimento. E algo muito importante que vem junto da geriatria e o paliativo, que também é uma prática, e o ensino, que também é uma prática. Então, no meu cotidiano, o tempo todo eu preciso de feedback contínuo. Do aluno, do estudante, né? Eu gosto mais de chamar estudante, né? Do residente, do médico, da equipe multi e do paciente. Uma das coisas das letras dentro dos protocolos é feedback contínuo. Então, é através dele, e Cláudio falou com primazia esse detalhe, né? O que vem do outro, João, é o que alimenta para que eu faça o meu repertório de fala. Por exemplo, esse feedback que eu dou a respeito do que o outro vai entender. Se eu estou conversando contigo e tu me traz que tua profissão, e olha, isso cabe. No meio de notícias difíceis, cabe eu conhecer quem você é. Sim. Nossa, Cantinho, entendi, você é fulano de tal, seu familiar está aqui, ou então é sobre você mesmo que eu estou falando, mas o que você faz? Né? Olha, eu sou médico. Nossa, então você deve estar sentindo, eu preciso ter empatia dupla face. Sim. A empatia que vai e que vem. Então imagina eu com um médico na minha frente dando uma notícia. Quem está em sofrimento nessa sala? Os dois. Né? Então a gente precisa lembrar, nossa, eu empaticamente, mas compassivamente sei que o meu colega deve estar num nível de desespero, né, por ter tido uma notícia que vai precisar fazer uma cirurgia de urgência, tá? Porque ele descobriu, no meio de uma corrida que ele treinava, que ele tinha uma isquemia coronariana, tá? Então, são questões que eu preciso olhar para o outro mesmo com essa empatia, usar da linguagem. Vamos para uma outra linguagem, a linguagem de quem vem com muita raiva. Porque, e de novo, a comunicação é difícil para a equipe inteira. Eu preciso de habilidade constantemente treinada. Alguém que vem com muita raiva porque durante a internação, essa família não conseguiu ter um bom entendimento. Entendi. As notícias foram entregues e elas ficaram fragmentadas. E quem está ali dentro numa UTI, por exemplo, né, é um amado meu, né? É meu filho, é minha mãe, quem for. E essa pessoa está em risco de vida. Eu estou vendo que aconteceu alguma coisa que eu entendi que está errado, eu não consegui entender que tal outro evento foi fato e não fatídico, ou seja, posso confundir informações, posso começar a fazer julgos equivocados, mas não tive a condição de ser escutado de verdade. Então, essa família, às vezes, pode vir para uma conferência
para uma equipe de cuidado paliativo que nem está cuidando diretamente, mas que foi chamada pela família difícil. Parecer, família ansiosa. Família não entende o diagnóstico. Precisamos de apoio para a comunicação de notícias difíceis. Isso é um grande, em termos de números, motivo de pareceres para cuidados paliativos. E a gente chega e encontra uma família com bastante raiva. E aí as pessoas dizem, é negação. A negação é direito de quem sofre. E eu, como técnica do assunto, preciso compreender que você pode negar, é seu direito. Né? Então, cenas difíceis, como, por exemplo, pais que olharam para mim, eu não quero te ouvir. Eu disse, nossa, eu aceito. E eles entraram em choque quando eu disse, ok, eu aceito. E esse é o grande desafio do profissional. A gente imagina o leigo dizer, nossa, doutora, deve ser muito difícil dar notícias difíceis, que o pessoal vem para cima do médico. Vem mesmo, porque eles vêm com grandes problemas facilmente resolvíveis, né? Mas se a comunicação tiver feedback, se eu entender quem é o outro, tá? Então, eu tenho 1000 exemplos para contar, mas acho que talvez não caiba aqui. Né? E na comunicação propriamente dita, né? Fizemos o setting, convidamos, é outro ponto. Percebemos a biografia do paciente. É outro ponto que eu vejo. Às vezes a gente tateia demais. A gente olha, porque parece que a gente tem... Que isso fala sobre nós. Isso. A gente tem um medo de dizer aquilo, entendeu? E a gente tatia, e vai para um lado, vai para o outro, vai para o... E o que é realmente importante, a gente às vezes não fala. O que será isso? A gente usa termos que tenta dar um eufemismo para uma situação que não cabe aquele eufemismo. Olha, é um probleminha no coração. Essas nuances são muito interessantes, porque assim, a Glenda fala, vem várias situações na minha cabeça e toda vez que o cuidado paliativo é chamado por conta da família ansiosa, raivosa, difícil, são problemas de comunicação, ponto. Então, a gente precisa melhorar a nossa comunicação, a gente precisa ser mais assertivo, a gente precisa se comunicar e ter esses feedbacks, a gente precisa reunir quem precisa reunir para poder passar a mensagem no momento que essa mensagem puder ser recebida. Eu não quero lhe ouvir. Não quero dizer o que aceito. Isso é maturidade do profissional. Você não pode chegar e esfregar um diagnóstico. Isso. Você não pode chegar e dizer, olha, é assim, você vai saber. Não, isso está falando sobre mim. Se eu sou agressivo na minha forma de falar, ou se eu tateio demais na minha hora de falar, isso está falando sobre mim. Aí é o momento que a gente precisa fazer a pergunta de quem cuida de quem cuida. A pessoa que cuida, ela está bem, ela está se cuidando, ou ela vem de uma série de plantões que ela não descansou, ela vem de problemas financeiros, ela vem de uma carga de trabalho excessiva junto com alta responsabilidade, que a gente acha que o médico tem controle sobre toda a situação e que a equipe interdisciplinar está abaixo, e que a gente é o líder e que só depende da gente. Vamos baixar nossa bolinha? E acham isso por nós também. Isso. Né? Então, nos colocam, muitas vezes acham isso por nós, a gente entra nesse lugar e fica, né? E acaba em burnout. Isso. Então, a primeira coisa que foi dita, acho que uma das coisas, tempo. Você precisa ter tempo para dar notícias difíceis. E esse tempo é de presença. Haja o protocolo que houver, Cláudio, João, haja o Spikes ou qualquer outro protocolo, eles são apoio. Se você não tiver presença e estado de presença com esse paciente, se você não tiver compassividade na tua alma, se você não tiver também maturidade profissional e emocional, tá? Então, quem cuida de quem cuida? Você é médico. Você está cuidando do que precisa para você continuar exercendo sua profissão de forma saudável? Você está num nível onde você não consegue ouvir um familiar com suas necessidades e entender isso ou trocar isso por nossa família é difícil. Né? Então, esse é o grande ponto. Isso é um dos grandes pontos. É realmente a gente treinar habilidades, mas não nos acomodar. Isso é uma coisa contínua. Muitos colegas em formação, acho que com você também, né, que você gosta de ensinar, participam juntos de ligas e tudo. Né? Mas como é que a senhora faz isso? Como é que vocês conseguem? Primeiro, experiência. E sempre, nunca desistir. Porque, se não deu certo isso aqui, por que não deu certo?
Eu preciso olhar para mim, preciso olhar o que foi da família, o que foi falta de comunicação de equipe. E aí, só para uma coisa que eu tinha esquecido, quando você falou de equipe multi. O protocolo começa antes do S, do Spikes. Começa quando nós três aqui, por exemplo, somos a equipe dessa família, né? E aí eu sento com vocês e ouço as opiniões sobre o que você, que é o especialista na área da oncologia, tem a falar da doença, do prognóstico, qual é o plano de cuidado, Cláudio, desse paciente. Eu sou geriatra dele. E o João Cantinho está lá com ele na UTI nesse momento. Como médicos, a gente é uma equipe interdisciplinar. A gente precisa colocar o seu José, Dona Maria, seu Paulo, no centro dessa discussão e trocar planos de cuidado para quando chegar a família, nós estarmos alinhados no processo. Uma das grandes dores que eu imagino em mim é ouvir um médico ou um colega passando um plantão ou uma equipe de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, fraquejar na passagem da informação. O frágil é o paciente e a família. E ele vai se fragilizar mais ainda quando vê uma equipe que não conversa entre si. E nesse ponto, eu queria até... Cláudio já trouxe até uma prévia da próxima pergunta, né? Que é algo que também me preocupa, né? Que é com relação aos profissionais que constantemente, seja pela forma com que eles trabalham ou a população de pacientes que ele trabalha, eles têm de se colocar em situações em que a gente passa constantemente notícias difíceis, né? Porque isso somos seres humanos, a gente está falando de relações humanas, né? É um humano cuidando de outro humano, né? E sempre a gente vai ter empatia, por mais que a gente não... Aquela notícia, às vezes, ela pode ir para a gente, ela pode ficar... Pode impactar a gente, né? E eu queria saber, e essa pergunta... Primeiro, o Cláudio começar, mas eu também queria ouvir a sua resposta, né? E o cuidado de quem passa a notícia difícil. Excelente isso, porque a gente aprende na faculdade, né, aqueles perfis, o médico frio, o médico que não se abala, ele é muito forte, ele lida com isso, ele foi para oncologia, ele é capaz de lidar com todas as coisas. A gente precisa lidar, nós somos adultos. Nós sabemos que as outras pessoas passam por sofrimento. E assim, não existe esse bloqueio de... A gente tem uma consulta, eu dou uma notícia difícil, eu vou para casa com isso. Antes de lhe dar a notícia, isso está em mim, né? Então, a gente precisa trabalhar muito bem essa questão do alinhamento das expectativas com o outro e do alinhamento dentro da gente, como é que a gente lida com isso, né? Saber que você está se esforçando, que você está dando o melhor para esse paciente, sabendo lidar a questão da empatia, dar a notícia para um médico, dar a notícia para um jovem, que a gente se coloca na outra cadeira no mesmo tempo, a empatia. Isso tira a nossa paz, tira a nossa capacidade exclusivamente racional. A gente vira emocional também, porque é muito didático dividir razão e emoção, o autocuidado do corpo e o autocuidado da mente. Está tudo junto, né? Não está tão fragmentado assim como a nossa didática diz. Então, assim, da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo com atividade física, a gente precisa de psicoterapia, terapia, acolher os nossos sentimentos, entender que os nossos sentimentos são informações e o que a gente vai fazer com eles está sob o nosso controle, né? E que isso também funciona com o outro, porque o outro é um ser humano, como você mesmo falou. São relações interhumanas, interpessoais. E, como Adler fala, a principal fonte de sofrimento humano ela está nesse desalinhamento das relações interpessoais, porque a gente tem uma formação muito paternalista. Eu digo o que você vai fazer, e você faz. Pronto, simples. Agora, a partir do momento que eu tenho um problema, uma notícia difícil, eu tenho uma noção do que vai acontecer, essa pessoa também tem, e a gente precisa alinhar as nossas expectativas também. E aí que como você falou, a equipe interdisciplinar estando alinhada fica mais leve. Por quê? Porque eles são os nossos olhos, são os nossos ouvidos, a gente tem informação a partir deles, sabe que eles podem contribuir com várias coisas e a gente pode contribuir também. E a gente soma. Toda vez que a gente faz uma reunião dessa, uma reunião familiar, que junta toda a família, sempre
é importante também depois as percepções de todo mundo, para a gente saber onde foi que vocês acham que a gente acertou, onde é que vocês acham que a gente ainda precisa melhorar, né? Então isso é um trabalho em conjunto. Você faz isso na sua UTI, a Glenda faz isso com toda a equipe dela, com os gerontólogos, na enfermaria. Eu faço isso com a psicóloga, faço isso com a enfermeira, porque eu preciso estar munido de informações para a gente estar sempre se alinhando e recalculando a rota, porque a gente está junto. Não é que a gente sabe o destino final, mas a gente está junto nessa jornada para poder tornar mais leve para mim, para os colegas, para o paciente, para a família, porque isso eu acho que é a parte mais importante da comunicação de notícias difíceis, é o que a gente vai fazer a partir dali, que é onde a gente chega no summary, né? No resumo. E aí a gente teve essa conversa, foi difícil para mim, difícil para vocês. E o que é que dá para a gente fazer na prática, objetivamente? Onde é que dá para a gente alinhar? Onde é que dá para a gente melhorar? Porque o objetivo é melhorar quem está lá no centro, né? E não exaurir, e não machucar, né? Então, acho que o principal é isso. É não machucar, né? Porque o fardo da doença ou da expectativa quebrada está no outro. E sim, isso impacta em nós. Quando você pergunta como é que é esse cuidado da gente que vai estar passando por isso, como eu fiz aquela pergunta provocativa, quantas notícias difíceis você deu essa semana, Cláudio? Né? Quantas notícias difíceis você deu, não só no seu trabalho, a gente dá notícias difíceis meio que em casa, família, a gente falou aqui há pouco, né, sobre adolescentes, né? Você precisa exercitar esse processo de comunicação em tudo na vida. E aí, como fazer isso para que você não adoeça pelo processo? Algumas pessoas me perguntaram isso, pessoas que estão lá, os residentes, às vezes alunos, como é que a senhora consegue? A senhora não vai para casa? Nossa, eu passei minha noite sem dormir, né? Então, o que está por trás de eu passar uma noite sem dormir porque eu dei uma notícia com um prognóstico difícil para um jovem de 24 anos, né? E essa pessoa, que também tem 24 anos, ficou sem dormir em casa. Um profissional que está em exercício de um dia ser médico. O que está por trás disso? Onde é que eu tenho que cuidar? Tenho que cuidar do meu entendimento do que é finitude, certo? Do que é vida e propósito de vida, né? A gente tem várias questões aí que a gente vai deixando de lado, porque a gente também ainda aprendeu o que é separar corpo e alma, corpo e espírito, corpo e mente, né? Razão e emoção. O que é o contrário, né? A emoção é que é conduzidora de muita coisa. Estamos diante da era da epigenética. Então, a gente sabe que a gente consegue modular DNA, não exatamente mudar nosso DNA, mas fazê-lo apagar ou ligar cenários por causa do nosso cotidiano, do nosso estresse. Isso é epigenética. Então, as emoções estão nisso. Isso também é ciência já, né? Mas entregue para a população leiga. Então, se eu vou perguntar agora para a enquete, emoção faz adoecer? Acredito que muita gente faz. Minha emoção faz adoecer. Né? Então, esse médico, esse profissional, como é que eu cuido de mim? Eu preciso lembrar disso. Eu preciso ter formação além da técnica médica. Eu preciso buscar conhecimentos. Eu estava aqui olhando um pouco o celular entre vocês falando, buscando umas poesias. Eu preciso encantar meu dia. Eu preciso alimentar minha mente, meu coração com coisas que também me acudam. A gente precisa se acudir também. A gente precisa buscar esse caminho que pode ir pela meditação, pode ir pela minha prática espiritual religiosa, pode ir por psicanálise, tá? Para cuidar por outras terapias, a minha religiosidade, atividade física, tudo que a gente coordena, né, como modificação de estilo de vida para os outros, fazê-lo bem feito, para um autocuidado. Então, acho que é o autocuidado que vai me gerando isso. E mais do que tudo, jamais, se é essa a minha profissão, se eu lido com isso todos os dias, eu preciso aperfeiçoar. Então, como é que eu aperfeiçoo? O CRM está aí para isso. Ó. Um podcast, uma edição só para falar de comunicação de notícias difíceis. Né? Então, eu, Glenda, Cláudio, você, a gente sai daqui, né, quem está nos ouvindo, nossa, eu preciso fazer um curso disso, eu preciso ler mais sobre o assunto. Né? Então, acho que esse é o lugar. Né? Instiga, e para cuidar da gente, meu recado é decidir, é entender o que está fazendo, não achar que faz parte, não estou muito ligando para isso, eu tenho muito o que fazer, eu tenho que entubar, eu tenho que passar um intracate, eu tenho que passar um acesso.
Então, o médico em formação precisa lembrar, ou quem já está atuando, que você precisa dar um tempo para você evoluir nisso, ampliar o seu lastro para que você tenha habilidades compassivas, técnicas para você acolher as pessoas. É muito fardo já do adoecimento, a perda de expectativa, né? Então precisamos muito disso. Doutora Glenda, eu vejo consideração extremamente importante essa sua, que é as pessoas que dão notícias difíceis, elas também têm de se cuidarem, porque isso é impossível a pessoa se desvencilhar de dar aquela notícia difícil e nem que seja um pouco ficar para você, né? E eu queria abrir para as considerações finais de cada um. Primeiro para o Cláudio, em seguida para a senhora, tá bom? O que eu queria fazer de consideração final é exatamente como a gente se motiva, né? Como a gente consegue trabalhar com isso, estar bem e seguir em frente com o nosso trabalho. Eu acho que é a questão do sentido que a gente dá para tudo, né? Então não tem como a gente deixar de citar Viktor Frankl, um psiquiatra que esteve nos campos de concentração, e ele falava sobre, no livro dele, Em Busca de Sentido, ele fala que 3 coisas dão sentido, né, para a nossa vida. Um é o amor, então quando a gente ama os nossos filhos, as nossas esposas, maridos, a gente dá sentido para a vida. O nosso trabalho, então o médico, mais do que tudo, dá muito sentido na nossa vida, nós salvamos vidas, acolhemos, né? E o terceiro, que é o mais difícil, que é o sofrimento dá sentido à nossa vida. Porque quando a gente sofre, a gente vê uma situação difícil, o sofrimento faz parte da vida humana e a gente precisa olhar para si para poder se modificar e conseguir dar sentido para aquilo. O que aquilo está trazendo para a gente? Olhar para as nossas vulnerabilidades, olhar para a nossa parte mais frágil e ver o que a gente pode aprender, como é que a gente pode aliviar o nosso e aliviar o do outro. Eu acho que isso é o que nos motiva e que faz a gente seguir para conseguir lidar com notícias difíceis, com situações adversas, críticas, que não são só dos nossos pacientes, não são só dos nossos colegas, mas que são nossas também. Então a gente sempre exercendo a empatia. Doutora Glenda. Bom, eu vou trazer para cá, né, um pequeno trecho de Cora, pelo menos foi atribuída a Cora Coralina, que, quando eu falo, né, então são coisas que nos ajudam a trazer leveza e também aprofundar nossas questões, né, pessoais, para que a gente leve para a mesa de uma conferência com família o melhor da gente. Ela escreveu assim: não sei se a vida é curta ou longa demais, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Então é muito simples, é humilde, mas traz algo que o outro sempre pede. Que a gente lembre que ali tem alguém que tem uma história, que muitas vezes não foi tão bonita, mas que tem seu apego, tem seu valor. Ou que tem histórias belíssimas, que estão tendo que se despedir de suas expectativas. Ou de uma longa vida juntos, ou de uma história, né, que não foi vivida ou que foi vivida e vai deixar saudades. Então, a notícia difícil, sim, impacta muito no outro. E nós precisamos treinar. Então, eu queria deixar para cá, para esse podcast, para quem está nos ouvindo, que nós precisamos buscar treinamento. Deixar de achar que isso é algo banal e que eu posso fazer de qualquer forma. Isso não é algo responsável, né? Acho que responsável é ouvir esse podcast e daí em frente, né, com o tema. Tá? Muito obrigada. Eu queria demais agradecer vocês. Foi uma conversa que ela foi muito enriquecedora, né? Eu vejo que é uma habilidade que a gente precisa lapidá-la sempre. Mesmo as pessoas que acham, eu nasci com esse talento, né? Ela sempre precisa lapidá-la. E sempre vai fazer parte. Receber o feedback. Será que eu estou me comunicando bem? Será que eu estou passando aquela mensagem? Quem está recebendo de forma adequada? Então, eu queria demais agradecer vocês dois, né? E agradecer também a audiência que está hoje aqui acompanhando a gente nesse nosso podcast, que está disponível no nosso canal do YouTube e também está disponível no nosso Spotify. Acompanhe a gente também pelo WhatsApp. Quero que vocês compartilhem, comentem qualquer situação, que a gente vai adorar ler os comentários de vocês no nosso canal no YouTube. Muito obrigado.